Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Henrique, eu sou professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na Faculdade Anhanguera, pertencente ao Grupo Croton. Estamos aqui para iniciar um novo projeto, já que no nosso modelo educacional as aulas são divididas em três partes. Não é? Nós temos a pré-aula, a aula e a pós-aula. Portanto, a intenção, não é? Pretendemos dar conta do recado, é fazermos um vídeo próprio sobre a pré-aula, para que vocês possam, antes de chegar na sala de aula, né, no sistema e modelo de classe invertida, já ter conhecimento ou pelo menos noção do conteúdo que será abordado. Claro que em um primeiro encontro, a primeira parte da aula é justamente o pacto pedagógico. E o que seria esse tal pacto pedagógico? São os ajustes que o professor e o acadêmico fazem sobre o transcurso do semestre. Não é? É o momento onde o professor mostrará o plano de ensino, mostrará a grade curricular, informará as atividades extra-classe que pretende aplicar durante o decorrer do semestre, trará para vocês a forma como são feitas as suas atividades, né, as suas provas, informará também o calendário acadêmico, né, vocês devem ficar de olho e terem todo ele anotado para evitar perda de datas importantes, né, como das provas, dos exames finais, da prova substitutiva, enfim. O pacto pedagógico ele é considerado um contrato feito entre professor e aluno, por isso da importância. E eu já vou antecipar aqui, né, dar um spoiler da nossa bibliografia. Trata-se do... Bibliografia são vários livros, claro, mas a principal é o livro do Gustavo Felipe Barbosa Garcia. Essa edição aqui está ultrapassada, mas relaxem, só até chegar a minha edição atualizada, que é a 13ª, tá? Gustavo Felipe Barbosa Garcia é um excelente autor e tem um manual de Direito do Trabalho que realmente supre a necessidade, tal qual Pedro Paulo Teixeira Manus, Sérgio Pinto Martins e tantos outros autores, conforme vocês perceberão no seu programa de ensino. Bom, feito o spoiler da bibliografia, nesse primeiro encontro haverá também um tratado, tratar-se-á sobre o direito do trabalho, o início do direito do trabalho. Quando é que ele surgiu no mundo? Quando é que ele veio para o Brasil? Não é? E suas nuances. E aí eu já antecipo para vocês. A aula, então, é dividida em histórico do direito do trabalho no mundo, não é? Pautando lá desde a época da escravidão até os tempos modernos, né, os tempos atuais, passando pelo sistema feudal e como se comportavam as relações trabalhistas naquela época, chegando à Revolução Industrial, que efetivamente é considerado o nascimento, não é, do direito do trabalho, das relações de trabalho como hoje as conhecemos, e chegando então ao momento do constitucionalismo social, que foi quando se inseriu, não é, como eu poderia dizer, no contexto constitucional, norma de natureza trabalhista, ou seja, as relações trabalhistas passaram de lei ordinária a normas constitucionais. E isso junto com uma gama de outros direitos sociais, por isso da importância desse momento histórico. Feito um breve esboço da evolução do direito do trabalho no mundo, nós então passaremos à terceira parte da aula desse primeiro encontro, que é justamente a evolução do direito do trabalho no Brasil, a evolução histórica, né? Começando desde a Constituição Imperial de 1824, chegando à Constituição de 1891, e logo em seguida nós tivemos aí várias outras constituições no início do século passado não, já retrasado, né? E a CLT, chegamos à CLT. Bom, gente, a CLT, eu falei século retrasado? Não, século passado mesmo. A CLT foi o que inaugurou, digamos assim, efetivamente o direito trabalhista nacional. Aí você se pergunta, mas Jorge, não existia norma trabalhista antes? Sim, existiam. Porém, normas esparsas em algumas áreas de atuação, como por exemplo o trabalhador rural, tinha algumas regulamentações, e outras categorias específicas. Com a CLT,
cuja sigla significa Consolidação da Legislação Trabalhista, nós, como o nome já sugere, buscamos reunir toda a normatização trabalhista existente até então e incluir várias outras regras. E esta, então, foi, saliento que ela baseou-se na Carta del Lavoro, de 1929, não é? Documento, né, legislação trabalhista italiana. Sim, meus amigos, baseado na legislação aprovada à época do fascismo na Itália. Contudo, aquela legislação era voltada para o trabalhador e nós não podemos condenar a origem. Por quê? Porque ela veio a implementar nova modalidade de relação entre trabalhador e empregador. Pois bem, ultrapassada a parte seletista, nós tivemos ainda as constituições de 34, a Constituição de 46, a Constituição de 1967, todas elas consagrando normas trabalhistas. É bem verdade que nós veremos na aula alguns detalhes, porque uma Constituição incluía um direito, outra vinha e tolhia, tirava um direito. Chegamos então à Constituição de 1988, não é? Aquela chamada a Carta Republicana, ou também conhecida como Constituição Cidadã. Esta foi eu poderia dizer, consagração de normas trabalhistas incluídas no texto constitucional. É bem verdade que ela trouxe tudo aquilo que já existia nas outras constituições e inovou em grande parte delas. Vocês terão acesso e deverão, já fica a dica para estudo sobre esta aula, ler e interpretar os artigos 7º ao artigo 12, não sei agora se é 11 ou 12, mas eu acredito que seja o 12, da Constituição Federal. Se for o 11, leia o 12 também, não tem problema, não vai fazer mal. Leiam, interpretem, anotem. Por quê? Porque com essa leitura surgirão dúvidas e com as dúvidas vocês poderão esclarecê-las no nosso encontro em sala de aula. Afinal, esse vídeo é só uma pré-aula. Para isso serve, para que você chegue na aula já com o conhecimento um pouco melhor do que será abordado. E aí, voltando aqui ao tema, depois da Constituição de 88, nós tivemos algumas outras regras importantes, é bem verdade, como, por exemplo, a PEC 66, que igualou os empregados domésticos aos empregados urbanos comuns. Isso é considerado uma vitória. Até então, para o conhecimento de vocês, pasmem, os empregados domésticos tinham férias de 20 dias úteis. Não eram 30 dias corridos. Eles não tinham horas extras. Eles não tinham direito ao adicional noturno. Eles não folgavam nos feriados. Eles não tinham depósito de fundo de garantia. Essa PEC veio a igualar os direitos dos empregados domésticos aos demais. Isso aí é muito importante. Tivemos também ainda, como uma evolução do direito do trabalho, e aí muitos escritores, autores, estudiosos de nossa seara dizem que isso não é uma evolução, é um retrocesso. Caberá a você, desenvolvendo um senso crítico, analisar se é evolução ou retrocesso. Nós tivemos recentemente, né, para o direito 1 ano, 2 anos é recente, em 11 de novembro de 2017, entrou em vigor a Lei 13.467, chamada Reforma Trabalhista. Por quem é a favor, reforma trabalhista. Por quem é contra, deforma trabalhista. E essa reforma, ela, entre revogações, criações de dispositivo e alterações de dispositivos anteriores, ela modificou cerca de 106 dispositivos. Depois dela, nós ainda tivemos a MP 808, um ano após a vigência um mês após a vigência da reforma. Tivemos também, agora mais recente, se não me equivoco, em novembro de 2019, agosto ou novembro, vamos lá, vamos conferir no material, a Lei da Liberdade Econômica, já aprovada no atual mandato do atual presidente da República.
Esta é a MP 905, medida provisória 905, que já está em vigor e deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional para ser, então, inserida permanentemente no nosso bojo legislativo. Enfim, nesse primeiro encontro, não quero me delongar, afinal é só uma pré-aula, né? Senão chega na sala de aula e a gente não vai ter o que falar. Nesse primeiro encontro faremos essa busca, essa evolução histórica, passando por essas normas e por essa análise para nos situarmos então, para sabermos onde estamos pisando. E aí já fica também a chamada para o segundo encontro. Nós, se Deus quiser e conseguirmos fazer um vídeo, vamos falar também sobre o segundo encontro, que tratará, bom, vamos lá, deixa eu olhar minha colinha, tratará sobre a teoria geral do direito do trabalho, conceito, denominações corretas, porque não é só uma, a autonomia do direito do trabalho, vamos estudar se ele é realmente autônomo ou não, as teorias aplicáveis ao direito do trabalho, as fontes, sejam elas as formais ou materiais, dentre elas nós podemos destacar inúmeras, como por exemplo a Constituição Federal, as leis ordinárias, decretos, atos do Poder Executivo, que mais? Podemos também mencionar os atos do Poder Judiciário, como a sentença normativa, que vincula a erga omnes, todos aqueles daquela categoria, os acordos ACTs, Acordos Coletivos de Trabalho, as Convenções Coletivas de Trabalho, o contrato de trabalho também é considerado fonte. O que mais? O regimento empresarial. Enfim, são várias as fontes que nós deveremos estudar no segundo encontro. Os princípios trabalhistas também, tá bom? Então, já antecipe seus estudos, se conseguir, leia já o segundo capítulo do nosso PLT, de nosso livro-texto, dessa bibliografia que eu já passei, para chegarmos já no segundo encontro, conhecendo um pouco mais do direito do trabalho. Fica o meu abraço, tá? Espero que gostem do projeto, é um projeto incipiente, estamos começando agora, e espero que possamos evoluir, crescer juntos, e agradeço a paciência, peço perdão pelo gaguejar no curso do vídeo, afinal você deve ter percebido que ele é feito em uma tomada só, então não há corte, não há cenas, pode ser a memória talvez não ajude tanto, que haja algum equívoco, o que é normal, e vamos lá, se Deus quiser, tudo vai dar certo, e avante com as normas do direito do trabalho, tá bom? Um abraço!